Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette e, como é de praxe, estou a transmitir a partir de Washington DC, mas aqui dos estúdios improvisados, uma vez que não estamos no nosso estúdio da Voz da América. Então, estamos aqui a transmitir a partir de Washington DC, capital americana, mas nos estúdios improvisados, as nossas próprias casas, isto devido ainda à pandemia. Portanto, pedimos aqui as nossas desculpas por isso. Hoje é dia 25 de outubro, hoje é um dia, ou melhor, sim, o dia marca o início de 2 semanas importantes na agenda das Nações Unidas. Iniciamos a Semana Global de Alfabetização de Mídia e Informação, que é comemorada anualmente. Esta é uma grande ocasião, dizem as Nações Unidas, para as partes interessadas reverem e celebrarem o progresso alcançado em relação à alfabetização de mídia e informação para todos. A Semana da Alfabetização Global de Mídia e Informação 2021 é sediada na África do Sul. Este ano marca 10 anos desde que as sementes do evento foram plantadas em 2011 em Fez, Marrocos. Isso ocorreu muito antes do aumento exponencial da desinformação, da polarização política, da influência crescente das plataformas digitais e da pandemia Covid-19. Este ano, a Assembleia Geral da ONU decidiu comemorar a semana citando a necessidade de divulgação de informação factual, informação oportuna, direcionada, clara, acessível, multilingue e de base científica. Portanto, este ano a ONU quer essencialmente debater a desinformação. E esta semana é a semana também do desarmamento, uma semana em que as Nações Unidas pretendem chamar a atenção para um melhor entendimento da importância do desarmamento. Portanto, 2 semanas aqui em celebração. Antes de eu continuar, já vejo aqui o Léo a desejar bom início de semana a todos, Paulo Silva a mandar abraços de Luanda e Mateus Gonçalves Destinado, que já comenta um dos nossos principais destaques. E nos nossos destaques nós temos que em Angola o presidente João Lourenço quer que Isaías Samacuva, fique por muito tempo no Conselho da República. Em Moçambique, insurgentes decapitam pessoas em Macomia. No Sudão, houve um golpe militar e a polícia nigeriana conseguiu recuperar 446 reclusos fugitivos. Ainda há quase metade a monte. Julgamento de alegados assassinos de Sankara retoma em Ouagadougou. Vamos então ao desenvolvimento das nossas notícias. O presidente angolano João Lourenço afirmou hoje, segunda-feira, esperar que Isaías Samacuva, que voltou à presidência da UNITA depois do afastamento de Adalberto da Costa Júnior, tenha vindo para ficar. Na abertura da reunião do Conselho da República, que se realiza neste momento e no qual Samacuva representa a UNITA, depois do Tribunal Constitucional ter anulado o Congresso de 2019 que elegeu Adalberto Costa Júnior, Lourenço afirmou, e eu cito, quis o destino que a pátria o chamasse pela segunda vez para desempenhar o mesmo papel, facto que não é comum. Por essa razão, gostaria de aproveitar esta oportunidade para felicitá-lo. Fim de citação. Mais à frente, o presidente acrescentou, e cito, enquanto mais uma vez conselheiro do Presidente da República, espero que desta vez venha para ficar. Fim de citação. Na nossa emissão da rádio teremos uma reportagem alargada sobre a reunião do Conselho da República e outra em que analistas abordam esse desejo do Presidente da República de ver Isaías Samacuva por muito tempo no Conselho da República, quando se sabe que a UNITA vai eleger um novo presidente no Congresso que já está marcado para dezembro deste ano. E ainda sobre esta decisão do Tribunal Constitucional em anular o Congresso da UNITA de 2019, Isaías Samacuva, que é agora o presidente, confirmou em Luanda ter solicitado ao Tribunal Constitucional uma
aclaração, esclarecimentos, portanto, sobre o que deverá ser o seu papel em termos de decisões no partido, o que deverá ser o papel, portanto, de Isaías Samakuva. Em conversa com jornalistas, depois de ter sido empossada hoje no Conselho da República, ou depois de ter sido empossado, aliás, hoje no Conselho da República, Samakuva confirmou a informação avançada ontem pelo jurista David Mendes à TV Zimbo e admitiu ter encontrado dificuldade para entender na íntegra o acórdão do Tribunal Constitucional. Portanto, vamos ver se o Tribunal Constitucional vai responder a estes esclarecimentos que Isaías Samakuva pediu para poder entender o acórdão que o Tribunal Constitucional emitiu a quando da anulação da eleição, ou melhor, do Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior como presidente do principal partido na oposição, a UNITA. Antes de continuarmos com as nossas notícias, vamos ver quem é que entretanto já se ligou a nós. E temos muita gente, temos Valdina Elídio Chiundo, e ela diz o seguinte: o MPLA tem medo de Adalberto Costa Júnior. João Lourenço não quer concorrer com Adalberto Costa Júnior sob a pena de perder as eleições esmagadoramente e pede ao fraquinho do Isaías Samakuva para ficar firme na presidência da UNITA até às eleições de 2022. Portanto, isto é um comentário de Valdina Elídio Chiundo. Obrigada, Valdina, por estar a assistir ao nosso programa e por deixar aqui as suas opiniões, as suas ideias. Jaque Mazenza, ele está em Londres. Temos também Papira Pereira, dá boas tardes, e Nauclides Faria Lima dá bom dia a todos na Voz da América. Ele ouve a partir de São Paulo, no sudeste do Brasil, portanto ele é de bom dia. Temos aqui audiência de bom dia, temos audiência de boa tarde e com certeza vamos ter também alguém a chegar aqui que é já de boa noite. Antes de eu continuar a ler os comentários, peço paciência aqui a todos os que nos assistem e agradeço a todos os que estão a comentar. Vamos continuar com o desenvolvimento das notícias. Vamos agora até Moçambique, onde um grupo de homens armados e vestidos com uniforme militar decapitou 2 pessoas na sexta-feira, dia 22, quando estas se encontravam a captar água num poço tradicional na aldeia de Lumumua, em Mocojo, Moçambique, portanto, na região costeira de Macomia, disseram à VOA no domingo várias fontes locais. 3 pessoas escaparam com vida do ataque, que a população suspeita estar ligada ao grupo de terroristas com inspiração islâmica numa região que tem uma forte presença das forças conjuntas que combatem o grupo ligado ao Estado Islâmico. Segundo os moradores, as 5 pessoas vinham da ilha de Matemo em busca de água potável na aldeia vizinha de Lumumua, junto ao continente. A poucos quilómetros do local do ataque está instalada uma posição da Missão da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, designada por SAMIM. Pequenas bolsas de resistências do grupo terrorista, localmente conhecido por Al-Shabaab, já haviam sido reportadas em setembro, com ataques a aldeias de Moeda e Kisanga, que deixaram mortos e destruição por fogo de várias palhotas. Portanto, incendiaram palhotas também. À Voz da América, fontes militares avançam que as operações militares das forças ruandesas, da SADC, portanto a SAMIM, e as forças moçambicanas continuam nas zonas recuperadas nos distritos de Macomia, Nangade, Mocimboa da Praia, Moeda e Palma, sugerindo que persistem focos de insurgência nestas regiões. Nós vamos ter uma reportagem alargada da nossa emissão de rádio. Vejo, entretanto, aqui mais pessoas que se ligaram a nós. Temos Norberto José, ligado a partir de Portugal, e ele diz que é o fim de um sofrimento. Inácio Scabembe diz que nunca viu um historiador tão casualista. Há universidades que precisam ser revistas. André Vemba dá as boas tardes a partir de Luanda e diz J-Lo, portanto João Lourenço reeleito, é o que diz André Vemba. Caputo Júnior Salvador
diz que o comportamento de João Lourenço é lamentável e o Papira Pereira está na Guiné-Bissau, João José está em Angola, Bernardino Soares dá-nos olá a partir de Moçambique. Leio aqui também o Domingos Fediace Julai, que nos dá sempre as temperaturas de Maputo. Ele está a assistir-nos a partir da capital moçambicana e diz que há chuva em Maputo, há temperaturas baixas e ele deixa aqui beijos e abraços a todos os internautas e a todos os Washington foradenses, que é o nome que nós damos a quem assiste ao nosso programa, que é Washington Fora de Horas. E ele deixa aqui uma mensagem ao mundo de mais paz e harmonia, não há guerra e há fome. Muito obrigada ao Domingos Fediace Julai e Domingos, porque o Domingos dá-nos aqui as suas temperaturas, não é? Dá-nos a meteorologia. Eu vou partilhar aqui também como é que está o clima aqui na região de Washington DC. Estamos com 18 graus e um céu parcialmente nublado. Não temos previsão de chuva para hoje e a temperatura máxima vai ser de 26 graus centígrados. Vocês sabem que aqui nos Estados Unidos eles falam em graus Fahrenheit, portanto Fahrenheit é uma terminologia, não é, de temperatura que eu ainda não domino. É muito difícil para mim ver os 100 graus, não é? Coisas assim do género, então eu continuo a ver em centígrados, que é mais fácil gerir e não fazer aqui muita confusão. Vamos continuar então com as notícias. Vamos até ao Sudão, onde militares prenderam o primeiro-ministro Abdallah Hamdok, 4 ministros e um membro do Conselho Soberano, portanto foram também presos, e eles cortaram o acesso à internet e bloquearam pontes que dão acesso à capital, Khartoum, no que o Ministério da Informação classificou como um golpe de Estado. Em resposta, milhares de pessoas saíram às ruas de Khartoum e Omdurman, a segunda maior cidade do país, para protestar contra o aparente golpe militar. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram manifestantes a bloquear vias e a incendiar pneus enquanto são reprimidos por forças de segurança que usam gás lacrimogéneo. Há informação de vários feridos, mas se conhece o local para onde foi levado o primeiro-ministro Hamdok. Logo após este golpe, pelo menos estas detenções que estão a ser classificadas como golpe de Estado, as reações não se fizeram esperar. Houve reações da União Europeia e também dos Estados Unidos e da Liga Árabe. Os Estados Unidos disseram que estão profundamente preocupados com a situação e alertaram que, eu cito, qualquer mudança no governo de transição põe em perigo a ajuda americana. Fim de citação. Portanto, aqui nós vamos continuar a acompanhar o que se passa no Sudão. Voltando a Angola, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar aguda grave nas províncias angolanas de Huila, Namibe e Cunene poderá passar dos atuais 1,32 milhões para 1,58 milhões até março de 2022, revela um inquérito que acaba de ser publicado no Lubango pelo Projeto de Fortalecimento de Resiliência Alimentar e Nutricional no sul de Angola, na sigla FRESAM, portanto, Projeto de Fortalecimento da Resiliência Alimentar e Nutricional no sul de Angola, o FRESAM, diz que vai haver um aumento no número de pessoas afetadas com insegurança alimentar aguda. O inquérito inserido no projeto de combate às alterações climáticas apoiado pela União Europeia é um dos primeiros estudos realizados entre março e maio de 2021 sobre o impacto da seca na região sul. A escassez de chuvas e os efeitos decorrentes da seca, o aumento generalizado dos preços dos alimentos e a praga de gafanhotos que afetou grandes comunidades da região estão na base da atual situação. Em busca de alimentos, mais de 2.000 pessoas fugiram da província do Cunene para a república vizinha da Namíbia.
Fazer regressar essas famílias ao país é um objetivo assumido pelo governo angolano numa tarefa que não se afigura fácil, como admite o vice-governador do CUNEN para o setor político e social. E ainda sobre Angola, vários estudantes bolseiros em fim de curso, na sua maioria na Universidade Tecnológica de Havana, em Cuba, estão há 2 meses sem receber o subsídio de bolsa e foram inesperadamente informados pelo setor de apoio estudantil, órgão que representa o Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo, o INAGBE, de que a instituição deliberou que os estudantes em fim de curso devem receber apenas 50% do subsídio da bolsa, decisão que os bolseiros contestam, exigindo a totalidade do subsídio. Os estudantes citados pelo Novo Jornal, uma publicação angolana, dizem que os argumentos apresentados pelo setor de apoio estudantil não têm respaldo legal e que violam o regulamento sobre o direito do bolseiro, que é de lei. Os estudantes exigem, diz também o Novo Jornal, a restituição do subsídio de maneira integral, portanto 100%, e toda a assistência a que têm direito de acordo com uma nota de denúncia. Antes de continuarmos com as notícias, vamos ver quem é que se ligou a nós entretanto. Sebastião Pires, Tavares Chimbili, que eu já não via aqui o seu nome há muito tempo, fala-nos da Austrália. Canda Soares, Benchar Lourenço João, em Peban, Zambésia. Maçoca, dos Maçoca, dá boas tardes. E Sebastião Domingos Simão, que é aqui um Washington foradense bastante assíduo, deixa aqui os seus votos de muita paz e de uma segunda-feira abençoada para todos. Jaguar Negro diz que João Lourenço não é político, mas sim um comediante aventureiro. Infelizmente, é uma vergonha um país ter um presidente, e ele continua, portanto, dizendo tão medíocre como João Lourenço. Palavras de Jaguar Negro, aqui no nosso Washington Fora de Horas, que é transmitido em direto pelo nosso Facebook da Voz da América, que é Voa Português, e que nós passamos em diferido pelo YouTube. Portanto, os nossos espectadores do YouTube acabam por saber as mensagens que nós lemos no nosso Facebook. Vamos continuar com as notícias. Na Guiné-Bissau, o governo deve anunciar nos próximos dias uma requisição civil para minimizar o sofrimento dos pacientes nos hospitais públicos que enfrentam uma greve de profissionais da saúde. O ministro da Saúde Pública, Dionísio Kumba, pretende reunir-se hoje com os estudantes do 3º ano do curso de Enfermagem Superior da Universidade Jean Piaget, da Escola Nacional de Saúde, e os de 4º e 5º ano da Faculdade de Medicina, com o objetivo de contratá-los para assegurar os serviços mínimos nos hospitais e centros de saúde do país. Lembrar que na sexta-feira, dia 22, foram detidos 2 líderes sindicais do setor de saúde e, por isso, os hospitais e centros de saúde do país, incluindo o Hospital Nacional Simão Mendes, estão fechados em solidariedade para com os detidos. Doentes internados estão a abandonar os hospitais públicos e tanto o Hospital Militar como as clínicas estão superlotados. Há quase 10 meses, a função pública da Guiné-Bissau está em sucessivas greves e desde há 2 meses várias greves têm afetado o setor da saúde. Portanto, nesta notícia, lembrar que os hospitais e centros de saúde do país, incluindo o Hospital Nacional Simão Mendes, estão fechados em solidariedade para com os 2 líderes sindicais do setor da saúde que foram detidos na sexta-feira, dia 22 de outubro. E em Cabo Verde, o presidente eleito José Maria Neves disse que Cabo Verde tem de se inserir de forma contundente no continente africano se quiser ser relevante, e esse é o seu espaço privilegiado. Em entrevista à Voz da América, José Maria Neves disse que esta será uma das suas apostas principais do seu mandato, tendo na sexta-feira abordado a política externa, em particular a relação com a CEDEAO, num encontro com o primeiro-ministro. José Maria Neves defendeu uma relação privilegiada com os países mais próximos, nomeadamente na África Ocidental, mas destacou também uma maior aproximação a Angola.
O presidente, que tomará posse no dia 9, lembrou, no entanto, que Cabo Verde terá de estar presente pela sua localização nos mais variados espaços e reiterou a importância das relações com a União Europeia e a necessidade de aprofundar o relacionamento com o Mercosul. José Maria Neves, que se encontrou com o antigo presidente Barack Obama quando foi primeiro-ministro, considerou de estratégico o relacionamento com os Estados Unidos em vários setores. Ele descartou qualquer problema com o SOFA, o acordo que protege militares americanos em exercício em Cabo Verde, quanto à prática de eventuais crimes, e que foi alvo de críticas de muitos setores, e lembrou que o país teve um protocolo semelhante com a Espanha. Vamos ter mais na nossa emissão de rádio. Ainda sobre Cabo Verde, o país já tem 80% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose contra a Covid-19 e 54% com a vacinação completa, anunciou o primeiro-ministro. Ulisses Correia Silva sublinhou que é preciso fazer subir a taxa de vacinação em alguns municípios, nomeadamente no norte de Santiago, abaixo da média nacional. Cabo Verde já recebeu mais de 715 mil doses de vacinas contra a Covid-19, doadas sobretudo por países europeus pelo mecanismo COVAX, e essa quantidade já garante uma cobertura próxima do total da população adulta do arquipélago. Antes de nós continuarmos com as nossas notícias e vamos aqui falar do julgamento dos alegados assassinos de Tomás Sankara e também vamos falar aqui sobre as forças de segurança nigerianas terem recapturado 446 reclusos que fugiram de uma prisão. Vamos ver quem é que está ligado a nós, entretanto, e que está a comentar as nossas notícias. Temos Lucas Batista, que diz que Samakuva vai ficar na UNITA, mas não como presidente da UNITA. Jeremias Kassanga fala-nos a partir do Quando Cubango. McDaniel Malungo diz que João Lourenço tem muito medo de Adalberto Costa Júnior. Infelizmente que tem força, luta com qualquer adversário. Não sei bem o que é que ele quis dizer, mas esta é a mensagem. Eremita da Páscoa vem-nos a partir de Angola, Edson Chival de Moçambique. Carlos Vieira Dias diz, enfim, mais do mesmo. Não sei a que título se refere Carlos Vieira Dias. Temos Gilberto Camboanda, diz que está acompanhado a partir do Lubito, em Angola, e diz o seguinte, e eu cito, se queremos progredir não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova, fim de citação. Alfredo Chiala diz que nunca vimos um presidente com tanto medo como João Lourenço. Júnior da Tuga Sebastião fala-nos a partir de Goiás, Adriano Jata a partir da Guiné-Bissau. E Caputo Júnior diz o seguinte, a fome é que nos vai matar em Angola, é mesmo muita fome e até já há zonas em que várias pessoas estão a revoltar-se com pessoas que usam a camisola do MPLA. Palavras de Caputo Júnior aqui no nosso Washington Fora de Horas, que é transmitido em direto pelo Facebook e que é transmitido em diferido no YouTube da VOA. É VOA Português nas duas plataformas. Vamos então até Burkina Faso, onde o julgamento de 14 homens, incluindo o antigo presidente do país, eles são acusados do assassinato do líder do Burkina Faso, Thomas Sankara, há 34 anos. Este julgamento foi retomado num tribunal militar em Ouagadougou esta segunda-feira. O assassinato de Sankara, um ícone pan-africanista, ensombrou durante anos o país, alimentando a sua reputação de turbulência e derramamento de sangue. Sankara e outras 12 pessoas foram atacadas por um esquadrão de assassinos a 15 de outubro de 1987, durante um golpe que levou o seu amigo e companheiro de luta Blaise Compaoré ao poder. O processo do julgamento teve início a 11 de outubro deste ano e foi suspenso a pedido dos advogados de defesa, que queriam mais tempo para estudar os 20 mil artigos do dossiê. 12 dos 14 acusados estavam em tribunal esta segunda-feira, incluindo o general Gilbert Diendéré, um líder superior do exército na altura do golpe de 1987. Compaoré, o acusado principal, anunciou através dos seus advogados este mês que iria boicotar o julgamento
político. Ele governou durante 27 anos antes de ser deposto por uma revolta popular em 2014 e fugir para a vizinha Costa do Marfim. Na Nigéria, as forças de segurança recapturaram 446 reclusos dos 837 que fugiram da prisão numa fuga em massa durante o fim de semana. Os restantes continuam ainda a monte, segundo as autoridades. Homens fortemente armados usaram granadas para invadir a prisão Abolongo, no sudoeste do estado de Oyo, no final de sexta-feira, disse no terceiro ataque do género a uma prisão deste ano. Portanto, este é um ataque já com um padrão, é a terceira vez que há um ataque deste género a uma prisão só em 2021. As fugas prisionais não são raras na Nigéria, onde as forças de segurança são frequentemente descritas como sobrecarregadas. O grupo jihadista Boko Haram, que lançou uma insurreição no nordeste da Nigéria em 2009, tem atacado frequentemente as prisões para libertar os presos. Para além de lutarem contra os jihadistas, as tropas nigerianas enfrentam também bandos criminosos violentos em todo o país e a agitação separatista no sudeste do país. O presidente Muhammadu Buhari, um general reformado, que foi eleito pela primeira vez em 2015, está sob pressão para acabar com a espiral de insegurança neste país de cerca de 210 milhões de habitantes. E antes de continuarmos, vale a pena vermos quem é que se juntou a nós entretanto. Temos Lino Fialho, que fala-nos de Angola, Sebastião da Silva, obrigada pela sua mensagem, Vento Fresco Ventura Tito, temos também Rei da Sinagoga, ligado ao partido Nampula, Helder Andrezoth, que diz que Angola só está na forma que está por causa do MPLA. E ele continua, mas eu deixo que outros leiam, que é para poder ler mais mensagens. Ibrahim Moussa dá as boas tardes à Voz da América a partir de Maputo, Sebastião Sem a partir de Luanda, Elias Adriano a partir de Lubita em Benguela, Sérgio Bastos está na cidade de Stuttgart na Alemanha, e Sebastião Pinto em Angola, Luís Mabiala no Zaire em Angola. Benguchieto TV, aqui os nossos agradecimentos a Benguchieto TV, que estão localizados na cidade de Düsseldorf, também na Alemanha, e que reproduzem este nosso programa nas suas plataformas, pelo que nós agradecemos bastante. Kim Amiodif da Silva, aliás, vê-nos a partir da Guiné-Bissau, e Marcos Bravo fala-nos, aliás, ele dá os parabéns ao povo do Alto Volta, portanto ao Burkina Faso, devido a este início do julgamento aos alegados assassinos de Tomás Sankara. José Santana refere-se, acredito eu, ao presidente de Angola, e Elias Adriano Elias fala-nos a partir do Lubito, também em Angola. Etienne Gomes Domingos está a partir da Guiné-Bissau, e se eu bem me lembro, Etienne Gomes Domingos estava na Rússia e assistia-nos muito a partir da Rússia. Jacques Manzesa diz: temos de tratar o nosso país como se fosse a nossa própria casa. Creio que é assim. Temos imensos comentários e eu quero ser justa. Temos Isabel Pina, que diz que João Lourenço tem coração frio e é indiferente ao povo que morre de fome. Temos Tonilson da Silva, que diz Adalberto Costa Júnior é a nossa marca. Marcos Bravo diz glória ao povo burkinabé pela luta intransigente em causa da morte e a ganância pelo poder dos malfeitores e carrascos. Justiça tarda, mas chega na hora certa. Parabéns. Portanto, aqui uma mensagem de Marcos Bravo em relação à retoma do julgamento dos alegados assassinos de Tomás Sankara há 34 anos. Vamos continuar com as nossas notícias. Vamos até à Tunísia, onde 3 pessoas morreram em inundações após fortes tempestades que assolaram o país, segundo o porta-voz da Agência de Proteção Civil.
A Tunísia sofre inundações sazonais, as infraestruturas do país frequentemente dilapidadas, incluindo velhos sistemas de drenagem de água e desenvolvimento urbano mal planeado, não conseguem responder às chuvas intensas. Em setembro de 2020, 6 pessoas, entre as quais 3 crianças, morreram quando as águas pluviais invadiram casas por todo o país, enquanto em 2018 pelo menos 5 pessoas morreram em inundações. E na Polónia, o país vai aumentar para 10.000 o número de soldados destacados para ajudar os guardas fronteiriços a impedir a passagem de migrantes da Bielorrússia, disse esta segunda-feira o ministro de Defesa Mariusz Błaszczak. O anúncio segue-se a uma série de incidentes ao longo da fronteira em que grandes grupos de migrantes tentaram derrubar uma vedação de arame farpado recentemente colocada pelas forças polacas. Milhares de migrantes, na sua maioria oriundos do Médio Oriente, atravessaram ou tentaram atravessar da Bielorrússia desde o verão. A União Europeia acredita que o regime bielorrusso está deliberadamente a enviar os migrantes em retaliação contra as sanções da União. Vários migrantes morreram ao tentar atravessar e os guardas fronteiriços relataram vários incidentes, incluindo 2 durante o fim de semana. Desde setembro que a Polónia tem em vigor o estado de emergência ao longo da fronteira, o que significa que os jornalistas e trabalhadores de organizações de caridade são proibidos de entrar nessa zona fronteiriça. Vamos agora falar da Turquia. As relações da Turquia com os aliados ocidentais estão a aproximar-se da sua crise mais profunda em 19 anos de governo do presidente Recep Tayyip Erdogan, enquanto capitais mundiais se preparam para a possível expulsão de Ankara dos embaixadores dos Estados Unidos da América e de 9 outros países. As ordens de expulsão são oficialmente emitidas pelos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e nenhuma das capitais ocidentais comunicou ter recebido alguma carta oficial do Ministério do Negócio Estrangeiro até esta segunda-feira. Alguns analistas disseram que o ministro dos Negócios Estrangeiros turco e alguns outros membros do gabinete ainda estavam a tentar dissuadir Erdogan de dar seguimento à sua ameaça de expulsão dos embaixadores e de mudar de ideias. Nós vamos acompanhar também esta notícia. E aqui nos Estados Unidos, centenas de pessoas reuniram-se na noite de domingo em Burbank, Califórnia, para uma vigília de velas em homenagem à memória da cineasta Alina Hutchins. Ela foi morta na semana passada depois que o ator Alec Baldwin disparou uma arma durante as filmagens do filme Rust, no Novo México. A investigação do incidente fatal continua. E estamos a chegar ao fim do nosso programa. Nós temos sempre aqui uns elementos trending para partilhar, mas antes disso, dar aqui boas tardes, boas noites, bons dias a quem se juntou a nós entretanto. Não quero fechar o programa sem ser justa, pelo menos com a maior parte dos nossos internautas, dos nossos Washington faradenses que nos assistem de todos os cantos do mundo, e então peço desde já desculpas a quem eu falhar, a quem eu não, a mensagem que eu não ler, o nome que eu não ler, peço desculpa, mas é que os comentários correm muito rápido e poderá acontecer eu escapar a algum, não é, saltar algum e não ser possível ler. Mas temos a Isabel Pina, que eu já tinha lido, aliás. Elcinga Dalva diz boa noite. Eu sabia que há sempre alguém de boa noite no nosso programa. Está a ver-nos a partir de Moscovo e agradece as notícias. Nós é que agradecemos a companhia. Eide Moraes dá as boas tardes e diz o que o Sr. João Lourenço disse ao Samacuva a respeito de permanecer na presidência da UNITA é uma manobra de diversão, ou seja, para distrair a opinião pública, visto que o GES não compareceu à reunião e o presidente afirmou que os dois, João Lourenço e José Eduardo dos Santos, têm boa relação. Portanto, Eide Moraes faz aqui uma análise interessante sobre estas declarações do presidente angolano no Conselho da República desta segunda-feira, lembrando que o antigo presidente José Eduardo dos Santos não compareceu à reunião e por isso
o presidente atual está a tentar desviar as atenções para este outro tema. Pois bem, muito obrigada a Edi Moraes por este comentário, por deixar aqui a sua opinião. Tiago Pedro dá-nos as boas tardes a partir de Angola. E vamos terminar com os trending no YouTube. Adele lidera os vídeos de música mais vistos há uma semana com a sua nova música Easy On Me, e ela não está a ser nada fácil, não é? Porque ela está mesmo aqui a dificultar as coisas para os outros que estão atrás. Portanto, Easy On Me tem mais de 111 milhões de visualizações e mais de 230 mil comentários. Easy On Me está há uma semana na plataforma do YouTube e tem 111 milhões de visualizações, ou melhor, já passou as 111 milhões de visualizações. E em segundo lugar está a música de Lil Durk, Pissed Me Off, que tem 9 milhões de visualizações. Portanto, temos 111 milhões e temos 9 milhões. A distância é muito grande, a Adele não está a facilitar absolutamente nada. No site da Voz da América, www.voaportugues.com, o artigo que está a chamar mais atenção dos nossos internautas é este artigo sobre homens terem decapitado 2 pessoas em Macomia, e eu vou deixar aqui para quem quiser ler mais sobre este artigo, eu deixo já o link. E vale a pena lembrar que todas as semanas nós temos Saúde em Foco. Portanto, se quer participar no Saúde em Foco, seja em direto na sexta-feira, quer que nós liguemos para si, então já sabe, envie uma mensagem com o seu nome e número e diga que quer participar no Saúde em Foco em direto na sexta-feira. O número é +1 202 251 9466. Se quer enviar a sua pergunta, não quer que nós liguemos para si, não quer que o seu nome seja mencionado, mas quer enviar a sua pergunta para o especialista que nós tivermos na sexta-feira, então também pode enviar para o WhatsApp da VOA. É +1 202 251 9466. Eu vou deixar aqui o número, porque eu sei que talvez tenha dito muito rápido. Muito obrigada pela companhia, continue connosco. Nós estamos em www.voaportugues.com.